Já estamos no sexto dia de guerra e agora as autoridades então estão tomando as suas providências. Qual é o caminho agora dessa guerra? A gente acabou de ver Benjamin Netanyahu falando aqui no VT que a gente acabou de mostrar aqui para vocês. Qual é o caminho? De que forma ele vai então tratar, vai lidar com as autoridades estrangeiras, vai tentar buscar apoio contra essa guerra? A gente pode dizer então que ele está em busca de apoio também? Veja, o Hamas conseguiu mudar, né, uma política israelense em relação à Palestina e também em relação a todo o xadrez do Oriente Médio e do Norte da África. Em que sentido? Não? As pessoas gostam de comparar com o 11 de setembro, né? Eu acho que tem alguns problemas nessa comparação. Primeiro que 11 de setembro é um evento que acontece nos Estados Unidos e não um evento que acontece em Israel. Além do mais, nós precisamos levar em consideração a disparidade das populações, né? Uma tem 9 milhões, outra tem, enfim, né, 350 milhões de pessoas. Então, quando nós falamos de uma centena de mortos em Israel, esse número, em termos proporcionais, é muito maior. É muito maior. Né? E nós não falamos aqui só de pessoas que são soldados, que são combatentes, nós estamos falando de civis que foram mortos. Né? E nesses civis nós falamos de mulheres, nós falamos de crianças, enfim. E isso tudo, inclusive, estava no corte da reportagem que vocês deram, foi ali, né, veiculado por várias mídias, por várias redes sociais, e isso de forma proposital. Para quê? Para, primeiro, né, mostrar que a sensação de segurança que Israel teve nos últimos 20 anos, né, então nos últimos 20 anos Israel teve um crescimento econômico impressionante, com uma sensação de segurança no que é possível no quadro de conflito constante em Israel. Essa sensação de segurança e prosperidade agora foram colocadas em xeque. E este tipo de ataque teve a capacidade de unir a sociedade israelense e unir a política. Não vamos nos esquecer que há pouco tempo a sociedade israelense e a política israelense estavam completamente divididas, em especial na relação quanto ao papel da Suprema Corte em. Né? E agora o que vimos ontem é um governo de coalizão que inclusive coloca a oposição, né, no conjunto de tomada de decisão. Bom, isso leva a, por um lado, a necessidade de uma resposta, e uma resposta militar para a sociedade israelense exige, né? E essa resposta militar é também fundamental, porque em algum momento, em breve, nós vamos ter a pergunta: o que falhou e quem falhou? Né? Esquema de segurança de Israel em relação à faixa de Gaza. Né? Por outro lado, isso mostra que a solução política, e por solução política nós estamos pensando aqui na construção da paz, né, é a única alternativa a médio e longo prazo. Né? Porém, a curto prazo, não há dúvida de que nós vamos ter, né, uma certa escalada desse conflito. Uma escalada desse conflito cujo único ponto aqui que talvez impeça alguma coisa ou aumente o custo dessa escalada é o fato de que Hamas tem, né, mais 200 cidadãos israelenses sequestrados e que lá se encontram. Não podemos esquecer que, por exemplo, em 2006 nós tivemos uma incursão do Hamas em Israel e que a captura de um soldado que levou mais de uma década para ser depois resolvida, né, teve como contraponto mais de 1.000 prisioneiros palestinos libertados. Agora, nós estamos falando de 200 pessoas, e civis, crianças, mulheres. Né? Então, isso coloca um custo, né, político muito grande e também uma maior necessidade de cautela, além das cautelas que o direito humanitário estabelece, em relação ao nível de intensidade como vai se dar essa resposta militar.
Mas, para resumir, a resposta militar ela é inevitável e ela deve continuar, né? Mas, a médio e longo prazo, isso mostra que a solução política é a única solução possível, o que é muito complicado, porque Hamas é um grupo considerado terrorista por muitos países e provavelmente essa caracterização como um grupo terrorista deve se ampliar, né, depois das atrocidades cometidas no 7 de outubro, e isso inclusive levando a mobilizações junto ao Conselho de Segurança, até para dar uma explicação em relação ao vídeo que vocês colocaram aqui, muito oportuno nessa conversa entre Netanyahu e Blinken, é o seguinte: quando nós falamos do Hamas como sendo categorizado como grupo terrorista, isso é uma posição unilateral de muitos países consideram o Hamas como grupo terrorista, mas ele não é considerado como tal frente ao Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. O que Netanyahu está dizendo, assim como fazemos com o Estado Islâmico, precisamos considerar o Hamas como uma organização terrorista e, portanto, o Hamas terá, e as ações que eventuais países terão em relação a ele, serão passíveis de algum tipo de sanção a ser regulamentada, né, a ser estabelecida pelo Conselho de Segurança da ONU. Né? Então, uma frente diplomática de Netanyahu é comover a comunidade internacional, no máximo que for possível, para ampliar o reconhecimento do Hamas como grupo terrorista. Só que se você faz isso, você também deixa mais complicado essa solução política que, em verdade, é a única solução sustentável a médio e longo prazo.